eu sou a Ana Clara e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um pouco do meu planejamento durante a semana e também alguns estudos e entre outras coisas. Alguns podem estar se perguntando de como que a gente ainda está em agosto e já está fazendo planejamento de outubro. É que assim, já tem sempre, no meu colégio, por exemplo, sempre já oferece um calendário de quanto vai ser as provas e a minha rotina é mais ou menos sempre a mesma. Então já dá para eu fazer uma visão geral do que eu vou fazer. E quando eu não fiz alguma coisa, é só eu marcar um xizinho. E quando eu fiz a tal coisa que eu coloquei no planejamento do dia, é só eu marcar meio que um checkzinho ou pintar todos os quadradinhos que eu faço. Quando eu vou fazer a parte do final de semana no meu bullet journal, eu normalmente só escrevo do sábado. Por quê? No domingo, sempre vai ser a mesma coisa, só vai ter 3 coisas. Acordar cedo, estudar, missa e dormir cedo, por causa de segunda-feira. Então, agora eu vou estudar a relação do feminismo e o islamismo, se tem a ver realmente se há uma opressão do islamismo em relação ao feminismo. E aí eu vou explicar para vocês depois. Então, eu acabei de ver a aula sobre o islamismo e o feminismo. E assim, a principal pessoa que é muçulmana, por exemplo, e tá no movimento feminista, que eu vou até ler aqui, a Linda Saur, que ela defende, por exemplo, a Sharia, que é basicamente um tipo de sistema jurídico do Islã. Só que assim, o que ela defende, o que a Sharia defende, não tem muito a ver, porque assim, é que nem, por exemplo, muitas coisas que a Sharia defende é por exemplo, que uma mulher que comete adultério, ela pode ser apedrejada. E pessoas que LGBTs, por exemplo, merecem morrer pra eles. Então, assim, lá pra eles, então meio que não tem muito a ver. E também, a Linda Saor, ela tá num contexto diferente de quem realmente vive nos países islâmicos. Por quê? Ela mora nos Estados Unidos e meio que fica aquela coisa. Os direitos dos Estados Unidos, é claro que vai ser diferente do Estado Islâmico, por exemplo, do Afeganistão, desses outros países. E fica aquela coisa. Ela tá vendo com muito uma visão ocidental para uma coisa deles. E também é que nem ela concorda também com a Sharia. Só que o problema é, ela não vive na Sharia. Então meio que ela não tem muito o que concordar se é algo que ela não vive. Porque é que nem eu já falei, tem muita coisa que na Sharia é errada, na visão de ocidental. E o que ela defende é contraditório. Então, se ela defende causas das mulheres, então por que ela concorda com a Sharia? Então, ela não tem muito sentido essa parte do feminismo e o islamismo. E também, não é que nem em vários outros lugares islâmicos que não tem a Sharia, mas muitos deles realmente têm leis muito parecidas com a Sharia. Então é preciso que... Então acaba sendo bem contraditório essa visão de concordar com a Sharia, de achar que é algo de uma cultura, sendo que assim, elas mesmas não concordam com o processo. Então, eu vou ver agora sobre misticismo, bruxaria e entre outros tipos de, podemos dizer, entre essas magias, com o feminismo. E aí eu vou explicar para vocês depois, como normalmente eu estou fazendo.
pelo que eu vi, na realidade, assim, bruxaria e misticismo normalmente tem muita mais mulher do que homem. E também, assim, muitas pessoas falam que, por exemplo, a Igreja Católica queimava mulher porque achava que ela era bruxa. Só que, na realidade, muitas vezes, não era a Igreja Católica que matava mulher por achar que ela era bruxa. E sim, o povo, porque muita da população de antigamente achava que a Igreja Católica não ia fazer nada em relação às bruxas. E assim, meio que eles tentavam fazer justiça pela própria mão. É meio que fica aquela coisa. A igreja, na realidade, ela não fez nada contra a bruxa. E também, era que nem as bruxas de antigamente, dessa época que muita gente comenta que elas eram queimadas. Na realidade, elas eram real doidas mesmo. Porque, só pra dar de exemplo, as coisas mais leves que elas faziam: sequestrar criança, na grande maioria, de até 6 anos, assim, a maioria, que não eram batizadas, basicamente. Então, meio que assim, fica aquela coisa. Tá, antigamente era de um jeito, aí o povo quer colocar de outro. Então, né, é questionável. E também é que nem, por exemplo, existe uma santa na Igreja Católica chamada Santa Hildegarda, que, por exemplo, ela era uma irmã, uma freira, né? E ela acredita nessas coisas, tipo, de pedras, naturalista, né? Coisas naturais. E fica essa coisa assim. Tem até uma irmã da própria Igreja Católica. E tem gente que fala que assim, né? Que a igreja quer condenar, só que na realidade não quer condenar. É o povo que tá meio doido, né? Dica para pessoas que podem estar aprendendo, por exemplo, coreano, japonês ou mandarim, por exemplo, é ter esses cadernos quadriculados para treinar a letra, que para ficar mais bonitinha, e também, como é uma letra diferente, fica melhor para conseguir aprender a escrever na própria letra. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então, por isso, deixem um like, se inscreva no canal, ative o sininho e me sigam no Instagram. Tchau!